Seja muito bem-vindo a este nosso primeiro, não sei se eu diria podcast, mas esse nosso primeiro bate-papo aqui da mentoria Oceano Azul. Muito prazer para você que não me conhece, eu me chamo Bruno Siviero e dessa vez eu trouxe aqui um mentorado de sucesso, Maurício. E aí, mano, como é que você tá, velho? Feliz demais que você pôde vir aqui com a gente, da gente estar aqui desfrutando nessa mansão. Eu falo usando pra galera, a mansão do milhão. E, cara, eu queria te perguntar para vocês que estão aqui, né? Tem a mentoria Oceano Azul. O Maurício foi uma pessoa que se destacou bastante. Ele faturou em média, quanto que foi faturado em média? Uns 400, 450. Uns 450 conto. É dinheiro. E eu queria te perguntar o quê? Um pouquinho da sua história, tá ligado? Tipo, o que você tava fazendo antes? Quem que é o Maurício? Algumas pessoas aqui já me conhecem, outras pessoas não me conhecem, mas hoje é a vez de conhecer o Maurício. Muitas vezes as pessoas acham que tem que ser algo absurdo para você conseguir ter um faturamento grande. As pessoas acham que você tem que nascer com algum dom, nascer com alguma coisa diferente, especial, velho. E a gente tá nesse podcast aqui hoje para mostrar pra vocês que não é assim. Então pronto, Maurício, quero conhecer um pouquinho mais da sua história aqui publicamente pro pessoal. Quem que era o Maurício antes do digital, tá? E o que foi que mudou para você conseguir ter esses resultados? Vamos lá, conta do começo. Beleza, eu antes da mentoria, tá? Eu vivi um sonho enquanto eu era CLT, certo? Então eu trabalhava CLT, não vou citar o nome, mas era uma empresa bem grande. Mas eu ganhava R$1.800. Não precisa citar o nome da empresa, mas cita... Era empresa de quê? O que você fazia lá? Eu era analista de qualidade, trabalhava para... Uma empresa de sapato. Uma empresa de sapato. Pronto. Cuidava de uma equipe ali de 5 pessoas. E eu via o Instagram, via as pessoas ganhando bastante, faturando bastante, e eu desejava aquilo, almejava. Mas enquanto tu não fatura, tu fica sempre na dúvida se realmente é verdade. É verdade. Até que eu decidi... eu acho que o começo de todo mundo no digital, às vezes, é tráfego para negócios locais. Uhum. Tá? Mas muita gente começa mas sabe qual que é o problema? Muita gente fica presa só em tráfego de negócio local. Mas então você começou com tráfego de negócio local? Como é que foi? Cara, foi meio frustrante, essa é a palavra. Uhum. Porque tu fica à mercê de outras pessoas, as pessoas trazem frustrações para ti. Então, ainda que eu conseguisse faturar minimamente com negócios locais, não era muito satisfatório. E eu queria faturar no digital sem precisar aparecer. Uhum. Então eu comecei a pesquisar que inclusive, galera, foi um parto para conseguir gravar esse podcast aqui, porque ele é o cara por trás das câmeras, é realmente o cara dos bastidores. Essa acho que é a primeira vez que tá aparecendo publicamente, né? Então, que da hora, velho. Eu quase nunca coloco o rosto, tá? Mas por trás a gente desenrola, né? Ah, por trás, filho. É isso aí. E aí você começou com tráfego de negócio local. Só uma coisa que você não citou, que você começou a falar, mas não terminou. Você fala quanto que você ganhava lá quando você trabalhava CLT? Quando eu trabalhava CLT, eu ganhava R$1.800. Aí eu anunciei que eu ia sair. Só que como na CLT funciona mais ou menos assim, se eles veem que vão te perder, eles te oferecem um aumento. Eu nunca tinha conseguido um aumento em 3 anos. Quando eu disse que eu ia sair, eles me ofereceram 13.200, sabe? Queria aumentar. Queria aumentar pra mim ficar. Mas estava determinado que eu ia sair. Era certo que eu ia sair. E até então, você já tinha comprado curso de alguém? Tinha já... Onde que você estudou? Ou foi mais tipo no YouTube? Sobre tráfego de negócio local? Na época, eu tinha pouco caixa, tá? Então, assim, não vou mentir, eu comprei daquele jeitinho brasileiro. Daquele jeitinho brasileiro. Né? Aquelas aulas não tem muita qualidade, tu não tem suporte, tu não tem network, mas deu pra aprender um pouquinho. Sim. Foi a porta de entrada, certo? Quando eu vi que dava, mas que eu não gostaria mais de trabalhar com pessoas diretamente,
nesse meio tempo, então, você ainda estava sendo CLT lá na loja de sapato. E fazendo E já os dois ao mesmo Estava tempo. fazendo os dois ao mesmo Quando tempo. eu tive, por exemplo... Então você fez tipo uma transição. Foi Exatamente. mais transição. Quando eu fechei 4 contratos, De quanto mais ou menos esses contratos de tráfego? eu cobrava 6.500 cada um. Ah, então já era high ticket. É, 6.500 mensal? mensal. Porra, aí já mudou. Legal. É. Mas é aquilo que eu te falei. Tu ainda lida com pessoas, certo? Uhum. Então quando eu fiz isso, quando eu fechei, eu tava no 3º contrato quando eu vi que tava. Que era, digamos, acessível. Eu era bom em fechamento. Uhum. Certo? Mas ao mesmo tempo era frustrante porque tu ficava o tempo todo à mercê de... É como se tu fosse um CLT sem ser CLT, porque tu ficava vendo ordens. É o que eu chamo de CLT Premium Plus. O que é o CLT Premium Plus? É aquele cara que tipo começa a fazer uma agência de tráfego e você ainda cobrou high ticket. Só que tipo assim, a grande maioria das pessoas, mano, vai cobrar ali 2 conto, 3 estourando. Então você ainda pegou uns clientes bons. Mas a grande maioria, mano, pega esses clientes, tipo, nesse ticket mais baixo. E aí acontece o que acontece? Ele virou um CLT Premium Plus. Que agora, ao invés de ele ter somente um cliente, agora ele tem tipo, ao invés de ele ter somente um chefe, agora ele tem tipo 10 chefes diferentes. Exatamente. Cobrando ele o tempo inteiro. Então você cobrando resultados. Cobrando resultado, que às vezes nem, tá? O resultado não é diretamente do gestor ali, mas sim de um mau funcionário que não sabe atender, de um funcionário que não sabe atender no WhatsApp, que não sabe fazer fechamento, que chega atrasado. Mas a culpa sempre cai sobre o gestor. Uhum. Né? Exatamente. E aí, beleza, você ficou algum tempo, né, fazendo essa gestão de tráfego? Quanto tempo, mais ou menos, até você me conhecer, até você, de fato, estourar no digital com oferta? Quanto tempo você ficou fazendo serviço de tráfego, mais ou menos? Eu comecei com tráfego, depois a gente implementou Videomaker, daí a gente colocou drone, botou gimbal, tava fazendo bastante vídeo junto com tráfego, que era um up, por isso que a gente conseguia cobrar um pouco mais. Ah, por isso, tá. Mas você tinha toda uma estrutura para conseguir cobrar esses 6 mil. Isso, né? Eu fiquei muito tempo dentro da CLT guardando dinheiro para comprar equipamento, para comprar os cursos, certo? Então, eu literalmente saí quando eu tinha 4 contratos e faturando já uma renda. Uhum. Mas daí me apareceu eu começou a aparecer para mim no Instagram. Quando eu vi tu. Eu te vi no Instagram e... Que foi no Instagram, inclusive, de outra pessoa, né? Uma pessoa que tinha me compartilhado. Isso aí. Uhum. E aí eu comecei a falar... Eu não lembro, qual foi a primeira impressão que você teve assim quando você me conheceu? Tá, eu vou resumir como é que eu te conheci, tá? Ele é um cara grande no mercado, conhecido. E daí eu olhei e vi que ele postou algo assim... Aprendendo com o mestre, aprendendo com o melhor. E cara, se o cara já é grande e o cara faturava 100 mil mês... Já tava no 6D. Já tava no 6 dígitos já. Então, tipo assim, era aquilo que eu almejava. E ele aprendeu contigo? Sim, inclusive esse cara, eu não vou citar nome por outros motivos, mas... Ele nem chegou a comprar a mentoria, né? Isso daí foi só no conteúdo gratuito que eu estava fazendo. Ele pegou aqueles insights que eu estava fazendo lá no próprio Instagram, tipo nos stories mesmo. Isso. Eu estava fazendo, compartilhando lá os stories, fazendo ali, mexendo no tráfego, contingência, mexendo toda essa parte. E aí eu comecei a falar sobre essa pequena mudança que eu até acho que você vai falar daqui a pouco, que é de fato de encontrar o Oceano Azul, né? Que é um nicho pouco explorado e com uma alta demanda. Quando eu comecei a falar disso, aí ele, só com o que eu peguei lá, só com o que ele pegou no gratuito, ele já foi lá e começou a fazer, bateu o 6D, me compartilhou, e aí você viu, veio até mim por conta dele, e aí? Eu vim até ti, eu perdi a primeira aula, mas eu vi que ele tinha postado a primeira aula. Aham. Quando eu fui ver, a segunda aula era de mineração. Uhum. Cara, não existia nada de todos os cursinhos que a gente compra dos grandes.
e são conhecidos, ninguém nunca tinha mostrado o que tu mostrou gratuitamente, Uhum. tá? Então aquilo já me conectou de uma forma muito forte. Eu nunca tinha visto. Sem contar o resultado que tava mostrando na tela. O resultado, ele desperta o desejo de tu alcançar. Uhum. E saber, tu precisa... Porque assim, quando tu vai entrar no digital, se tu tentar sozinho, tu vai gastar todo o teu dinheiro, tu não vai conseguir resultado, tu vai entrar numa depressão. Mas se tu chega, se conecta num cara, tu cria uma confiança e ele te ajuda, ele te abriu as portas, entendeu? Uhum. Então basicamente foi isso. Eu vi tua aula de mineração, eu nunca vi nada tão surreal. Então, tipo assim, se aquilo ali é gratuito, cara, o que a gente vai aprender no pago? Tava aprendendo, todas as aulas eu tava aprendendo. Então eu vi a segunda aula. Eu acho que teve 4, certo? Eu acho que foram... Eu não lembro se foram 3 ou 4, acho que foi 4. Depois da mineração teve... Era encontrando oceanos. As aulas eram essa, galera. Da gente encontrar os oceanos, depois encontrando os tubarões, depois dominando o oceano, e aí depois acho que teve uma call bônus, que eu fiz um bônus. Então acho que foram 4 lives mais ou menos. Aí você perdeu a primeira. Eu perdi a primeira. Aí na segunda tava falando sobre a mineração dos nichos. Mas tu lembra? repetiu a segunda, foi meio que uma... Muita gente pediu um remember. Um remember da call passada. E aí depois foi a segunda call. Isso aí. Muitas ferramentas que todo mundo esconde, tu falou, tranquilo ali, entende? Então as ferramentas que o pessoal tem que pagar, que o pessoal não comenta. São as ferramentas que realmente ajudam a acelerar nosso processo, né? Porque a minha história não é muito diferente da sua, né? Eu nunca cheguei a realmente gravar um vídeo completo sobre a minha história ainda, mas não foi muito diferente. Eu tinha também comprado um curso lá de PLR de um cara bem grande, só que no final ele só ensinava a de fato montar um entregável, né? E o que realmente faz vender não é o entregável, é toda a oferta por trás, né? E existem ferramentas, que foi justamente essas ferramentas que eu mostrei para o Maurício, que te ajudam a entender se aquele nicho tem uma demanda, se não tem, se a gente consegue de fato entender quais são as ofertas que estão vendendo neste exato momento no mundo, quais são as ofertas que mais estão vendendo no mundo agora, pra gente pegar esse tipo de oferta e modelar para conseguir criar a nossa. Então assim, se tem uma oferta já vendendo, sei lá, $100 mil, porra, que você faça tudo errado, que você consiga fazer pelo menos $10 mil, entendeu? Justamente essas ferramentas que eu estava mostrando pra ele. Você lembra quais? Porque são tantas, né, mano? Tipo, tem o SEMrush, tem o Adminer, existem tantas, né, mano? Mas enfim, foi nessa segunda call onde você aprendeu a entender um pouquinho mais sobre isso, né? Isso. Aí eu lembro que tu criou um desafio, que era... Foi. Tinha que achar um produto, certo? E eu acho que foram poucas as pessoas que realmente fizeram o que tu pediu. Uhum. Mas eu fiz, né? E o que tu ensina, basicamente, é o Oceano Azul. O Oceano Azul, na verdade, não sei se eu posso falar. Pode. O Oceano Azul, basicamente, é onde tá todo mundo indo contra. Uhum. Muitas vezes. Tipo assim, se tá todo mundo indo pra um lado, precisa achar algo que o pessoal não tá indo. E foi basicamente o que eu fiz, né? Eu peguei, achei um produto, tá? Na verdade, eu acho que não foi nenhum produto que você tinha achado, foi o nicho, né? Porque na época não tinha produto, eu já tinha. Na verdade eu fui o criador do produto. Você foi criador do produto, sim, mas você encontrou produto. o nicho, né? Você encontrou o nicho, o tema, o público, né? E aí lançou um produto para aquele nicho. Né? Exatamente. Então você fez a mineração da parte dos nichos, porque os nichos estavam em alta, né? Seguindo certinho o que tu passou, né? Eu lembro que tu compartilhou um Excel onde a gente teria que colocar tudo bonitinho ali. Depois a gente levou pra ti, tu nos orientou o que deveria ser feito, e assim foi feito. Aí você foi, lançou o produto, e como foi... E vou te falar, galera, não é tão comum assim, tá? O mentorado acertar de primeira. Existem sim exceções, como foi a do Maurício, mas é diferente da minha história. Eu só fui acertar no meu primeiro produto depois. O primeiro eu tinha lançado um de emagrecimento, que era um sobre dieta cetogênica. Depois eu lancei ele também, só que em outro idioma, lancei ele em espanhol.
E só fui acertar, cara, lá pra quarta, quinta oferta, porque tava indo muito na raça, tá ligado? E diferente do Maurício, que ele só pegou o filé mignon. Né? É que tipo assim, o que eu faço, ninguém faz. Esse produtinho realmente... Eita, caiu aqui. Ai. As premiação. Basicamente, eu demorei muito a acertar essa oferta, né? O que aconteceu com o Maurício, geralmente não é tão comum assim, tá? A realidade é essa. Dá sim pra ganhar muito dinheiro no digital, mas no começo pode ser que não seja tão fácil pra você. Né? O Maurício, como ele pegou num momento bom aquele nicho, achou um nicho bem bacana, conseguiu lançar... Ninguém nunca tinha sido explorado. Exato, que era um nicho que nunca tinha sido explorado. O que acontece? O grande problema é que todo mundo, quando começa no digital, quer ir pra onde? Emagrecimento, oferta de emagrecimento, renda extra e relacionamento. Saúde, os grandes. Os grandes. Mas qual que é o problema com esses nichos? Eles são nichos que são um oceano vermelho. Tem muita gente indo e anunciando nesses nichos. Então qual que é o problema que acontece com isso? Ele se torna um mercado muito competitivo. Então imagina eu tô lá escalando, colocando, sei lá, 10 mil por dia ali pra estar voltando pra mim 15 mil, 20 mil por dia. Em um nicho, vamos supor, de emagrecimento. Aí vai você lá, bonitão, lançou a oferta. Agora eu vou começar a vender. Você vai lá e põe 500 conto. Fica difícil você competir comigo quando eu tô colocando 10 mil por dia, 15 mil por dia, 20 mil por dia. Você até consegue, não estou falando que seja impossível, mas o que eu te garanto é que é muito mais difícil. Uma vez que você foi lá e dominou um pequeno oceano azul, aí sim você tem caixa o suficiente para poder arriscar mais em testes. Porque quando a gente fala de um nicho pouco explorado, às vezes a oferta pode ser uma porcaria, pode ser uma página de vendas muito mal feita, que ainda assim pode vender muito por conta do nicho, porque é um nicho pouco explorado. É a mesma coisa que você querer vender emagrecimento aqui no Brasil com tráfego direto em 2010. Era um oceano azul, entendeu? Foi. E aí, então o que acontece? Esses nichos grandes, não é que eles não vendem, eles vendem sim, vendem muito. Porém, você vai gastar muito mais em caixa, em teste, até você conseguir acertar uma oferta, por exemplo, no mercado de emagrecimento, entendeu? Ou, por exemplo, no mercado de renda extra. São mercados muito mais competitivos. Só que quando você encontra os micromercados, será que a gente pode dar um exemplo para eles? Esses micromercados? Por exemplo, um nicho que está estourando agora, né? Não sei qual que é a data que você está assistindo esse vídeo, mas, por exemplo, o nicho de maternidade voltado para bebês, né? Mães de bebês. É um nicho que não tem tanta oferta assim. No momento em que eu gravo esse vídeo, não sei quando você está assistindo esse vídeo. E a gente fez um teste, lançou uma oferta nesse nicho e vendeu legal, né? Mas por quê? Porque é um nicho pouco explorado. Só porque eu falei agora vai todo mundo ir correr pro nicho de maternidade, né? Mas enfim, voltando ao assunto, você foi lá, encontrou esse nicho. Pode falar ao público? Eu não vou falar porque senão a galera vai tudo querer copiar. Mas vou dar um exemplo. Basicamente, eu acredito que se a copy for boa, dá pra vender qualquer coisa. Certo? Por exemplo, a gente estava até comentando, relacionado, não relacionado diretamente, mas segue da mesma ideia, que é a do camarão que a gente viu. É verdade. Entende? Tem gente, tipo assim, quem é que pensou em olhar na biblioteca de anúncio a palavra camarão? Exatamente. Tem uma oferta, galera, que estão escalando agora, que é sobre criação de camarão dentro de casa. É uma oferta de renda extra, está dentro do nicho de renda extra, porém ela é subnichada para algo que nunca foi visto. Exatamente. E basicamente no caso ele acabou adicionando um mecanismo único diferente ali, né? O mecanismo é o camarão. Exato. Depois, em uma outra call, se a gente for explicar aqui o que é o mecanismo único, o mecanismo da dor, o mecanismo da solução, vai ficar muito comprida esse bate-papo aqui. Mas numa próxima oportunidade eu explico para vocês. Enfim, então você foi lá, fez essa mineração, encontrou o nicho, lançou a sua oferta. Logo ali no começo, ali, quando você começou, você botou quanto e voltou quanto? Tá. Ali, na primeira semana, os primeiros dias ali. Os primeiros dias? Os primeiros dias a gente botava, sei lá,
o que botava voltava 3 vezes mais. Esse é o poder que acontece quando você encontra um mar azul, né? A gente botava 30 mil, voltava 90. Essas coisas assim, é absurdo. Exatamente. Claro que daí Por quê? vai- Porque é algo totalmente novo. Né? Ah, As é. pessoas nunca tinham visto aquilo antes. Exatamente. Mas 2.3, 3.5. Depois Mas- foi caindo. Conforme tu vai escalando, ele vai diminuindo, né? sim, Mas sempre teve lucro. exato. E vou contar uma coisa. Ninguém viu. Sabe por quê? Por causa do Cloaker. Tem. A gente colocava cloaker. A gente... Sem contar a parceria. É que assim, mas assim, a gente não alarmava, entendeu? Ninguém nunca ia pesquisar a palavra. E se pesquisasse e olhar, ia ter o quê? 10 campanhas, 10 20 campanhas. campanhas, É. mas dentro das campanhas tinha dinheiro. Exato. A gente tava escalando. Tipo assim, o Maurício começou, né? Depois eu fui lá ajudar ele. Aí eu falei, Maurício, começa a escalar horizontalmente. Pra você não sabe o que é escala vertical, horizontal, praticamente, resumidamente, é vertical quando você injeta mais orçamento dentro das mesmas campanhas, né? A vertical é quando você dissipa mais orçamento em diferentes campanhas. Só que quando você coloca diferentes campanhas, mais número de campanhas, né, mais número de conjunto de anúncios e anúncios, vai inflando na biblioteca de anúncios. Caso alguém olhe a sua oferta, vai ver lá, pô, tem 30, 40, 60, 90 criativos seu. Então você vai ter uma chance de ter o seu produto copiado. Mas eu quero saber, qual foi o momento ali, o que você sentiu quando você de fato acertou a primeira campanha? Aquele primeiro momento que você colocou ali, pô, sei lá, 50 reais, 100 reais, e você viu voltar, pô, 500. Como é que foi esse momento? O que você sentiu ali? O que você pensou? Felicidade. Ficou feliz, mas assim, o que você pensou no sentido, pô, agora vai mudar de vida, agora vai. Né? A gente, dentro do marketing digital, a gente sempre tem um pouco de medo, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas a gente tem que aproveitar ao máximo enquanto tá dando, Exato. certo? Então a gente, acelera. Não tem tempo pra ficar pensando em, não, vou deixar de fazer criativo pra amanhã, vou melhorar a copy pra amanhã, Não, tá dando lucro? Testa a página, testa criativo, faz mais criativo. Precisa escalar. Não tem tempo Exato. pra ficar pensando. Exato. Então, era felicidade, eu consegui, graças a Deus, melhorar de vida. Então, foi, de fato, um divisor de águas na minha vida. E nesse meio tempo foi onde você abandonou tudo da agência que você estava fazendo. Né? Tudo. Cara, você chutou pro alto, o queimou melhor ponte, sentimento foi tipo assim, eu lembro que tava pra ter... Eu sou responsável, então assim, eu cumpri até o último minuto do contrato. Eu não queria nem desejava renovar o contrato, tá? Porque eu já tava totalmente focado em outra área. Mas eu tava já no digital. No digital, mas eu tava 100% cumprindo com as obrigações com a empresa. Eu lembro que eu fui na primeira empresa onde eles queriam renovar, eu falei, não, mas é que agora eu não vou poder mais. Eu dei até uma indicação de um colega meu que estava começando. Eu lembro que daí no segundo, era uma pessoa que ela era um pouco soberba. Eu era obrigado a estar com ela, porque a gente, dentro dos negócios, a gente preza muitas vezes o dinheiro. Ainda mais que eu estava iniciando. Mas ali foi assim, uma das maiores felicidades quando eu me livrei daquele contrato. Ela queria renovar, porque o resultado que a gente dava era bom. Mas eu não quis, óbvio. Tipo assim, você gerava pra ela... ganhava muito mais. Você gerava pra ela, pô, 6 dígitos... Eu vou contar uma coisa. Essa pessoa faturava 850 mil reais. E te pagar 6 conto. E pagava 6 conto. Qual que é o problema, né? É que a gente muitas vezes passa muito tempo construindo o negócio dos outros. Exatamente. Fazendo com que os outros realizem os sonhos deles. Você acaba se anulando para ajudar a construir o sonho dos outros. Muitas vezes o que te falta é só um pouquinho de coragem. Para você de fato dar esse passo. Né? Dar esse passo de que, cara, no começo vai parecer que você vai arriscar assim um pouco. Só que se você tiver com o acompanhamento certo, fica muito mais fácil. As probabilidades, as chances de você acertar e de fato decolar, assim como foi o Maurício, são muito maiores, entendeu? Que a gente estava falando que a cliente queria renovar, que ela fazia 800 conto e te pagava 6 conto. Mil, aí pagava 6 mil e pouquinho. E aí você falou, mano, quer saber dessa porra? Não era. Eu tava orgulhoso pelo resultado que eu dava a ela. Não era
por isso. Se eu não tivesse entrado no marketing, não tivesse obtendo resultados muito superiores, eu ia continuar com ela, claro. Mas pela necessidade, porque ela tinha uma personalidade um pouco cruel. Era um cliente chato pra Era um caralho. cliente chato. Sabe o que é um cliente Resumidamente, chato? ele não quer falar, mas a palavra é essa. É que eu sou um pouco educado, mas... É aquele cliente chato pra caralho. Fica te cobrando, te enchendo o saco. É. Nunca nada tava bom. Ela ganhava... Cara, eu não vou... Não é o Preciso assunto. entrar em detalhes. É. Mas... E aí ela veio querer renovar. Aí foi onde você começou a começar a demitir clientes. Eu dei graças a Deus, porque eu fui lá, certo? Porque ela queria renovar. Rapidinho. E nesse meio tempo, você já tava faturando quanto? Depois da mentoria? Depois da mentoria, eu vou explicar, tá? Quando eu ingressei com o Brunão, nas primeiras etapas, o Bruno tem que dar atenção, claro, a muitas pessoas, certo? Sim. Então tu vai conforme a orientação dele. Com o passar do tempo, deu o quê? Na primeira semana, segunda semana, faturava todo dia, lucrava todo dia 300, 400 reais. Mas eu não passava disso, tá? Não passava disso. 300 reais por dia no mês dá quanto? Faz a conta aí, 300 vezes 30? Sei lá. 9 mil, certo? 9 mil. 9 mil, ou seja, o Maurício tava fazendo na época 9 conto, já, logo no começo. Nas primeiras 3 semanas. Né? Nas primeiras 3 semanas, né? Isso. Aí eu comecei a me conectar mais com ele, entende? Porque quando tu vê pessoas que têm resultado, pessoas que agregam em volta, tu quer estar junto, porque eles fazem mais. E tu precisa descobrir como é que faz mais. O Bruno, simplesmente, ele fez assim, ó, abriu minha mente, tá? Porque eu disse pra ele que eu lucrava ali 300, 400, e o Bruno disse, isso aí é nada. Isso aí é nada, o que pra ele, né? Pra mim era muito. Já era muito, né? Só que, tipo assim, 300, 400 reais por dia, isso que é o legal do tráfego direto também. As pessoas falam, tipo, as pessoas não falam quanto você tá fazendo por mês. É tipo, quanto você tá fazendo por dia? 1.000, 2.000, 5.000 por dia? Né? Diferente de outras, de pessoas, vamos dizer assim, normais, que falam, não, eu faço 5.000 por mês. A gente fala de 5.000 por dia, 3.000 por dia, 10.000 por dia, tá ligado? Tipo isso. E aí eu falei zoando, falei, não, mano, você tem que pensar maior, tal, você tá fazendo 300 conto por mês, você acha que é dinheiro? Aí foi tinha medo, tá? Uma das coisas que eu tinha era muito medo, porque, pô, meu dinheiro até então era contadinho, eu tava ganhando um pouquinho mais, mas eu sempre guardei. O Bruno disse assim, só soca dinheiro nisso aí. Exato. O que acontece? Ele foi lá e eu tinha me passado como é que funciona toda a estrutura de tráfego, né? Pra poder rodar as campanhas, né? Rodar os anúncios online. E ele começou a acertar, mas ele tava com medo de botar dinheiro. Ele tava colocando um pouquinho, eu não lembro quanto tava colocando na época, uns 300, 200, 300. Botava 150 reais, voltava 300 de lucro. Tá isso ligado? aí, 150 todo dia. Era isso aí. Aí eu falei, mano, você tá com uma mina de ouro na mão. Vou te perguntar. E eu duvidei, viu? Eu duvidei do Bruno. Eu fiquei uma semana teimando com ele, com medo. Que ele não queria colocar dinheiro, velho. Nunca vi. O que acontece? Eu vou te fazer uma pergunta. Se você vê... Mentalidade escassa, eu acho. Não, isso daí é mentalidade de escassez. De escassez. O que acontece? Se eu te dou uma máquina aqui, na sua frente, e essa máquina tem a capacidade de a cada R$1 que você coloca, voltar 2. O que você faz? Responde aqui nos comentários. O que você faria se eu te dar uma máquina que, com certeza absoluta, a cada R$1 que você coloca, ela volta 2? Quanto você colocaria? Qual que é a resposta? Agora o Maurício sabe a resposta. Qual que é a resposta? Enfiamos dinheiro. Enfia a casa, velho. Vende a casa, vende o carro, arruma dinheiro. Você tá com uma máquina... fazer isso aí, mas... Não, é modo de dizer. De falar, mas tipo assim... Cargo que tu tem. Exato, você tem que investir o quanto tem. Por quê? Porque é calculado, né? Então vamos supor, você tem uma oferta lá que tá... E seguro, né? Por que calculado? Vamos supor que você tem uma oferta que você está colocando lá, R$1.000 por dia, tá voltando ali 2.000. Você aumenta esse orçamento para 3.000 no dia. Você colocar 3.000 de investimento no dia. Porém, você vê lá que nas primeiras horas do dia começou a ficar muito caro o CPM, começou a ficar muito caro o seu custo por venda, logo ali gastou seus R$500, começou a empatar. Opa, você vai lá e para de rodar. Então não é como se você fosse de fato queimar os R$3.000. Não. Né? É calculado. Mas aí,
tudo desbloqueou minha mente. Uhum. Aí, filhão, nós botava dinheiro e saía dinheiro. E aí, Maurício, e quanto que você, sei lá, me fala um dia bom aí, você botou quanto e voltou quanto? Tá. Em um dia, Tá. com essa oferta só. Quando a gente coloca, tá numa escalinha, por exemplo, botando 150, dá um ROI muito maior, porque tá colocando pouco. E não tinha ninguém fazendo. E ainda não tem ninguém fazendo. Depois eu comecei a ter 500 de lucro, 1.000 de lucro. O meu maior lucro foi 10 mil reais por dia. No dia, tá, galera? Isso não é 10 mil reais por mês, não é 10 mil por semana, é no dia, tá? No dia tá totalmente possível. Investia mais ou menos 5 mil por aí. Uhum. Igual a oferta que a gente acabou de fazer, né? É. A gente fez junto uma oferta, deu o quê? 7 dias atrás? Foi. A gente colocou... O ROI não foi tanto. Não, foi sim, eu acho que foi. A gente colocou 13.200, voltou 7.480. Nessa daí... ROI tá bom? O ROI tá top, o ROI tá top. Dá Só pra que a gente ajustar e escalar agora. Só que essa é a Latam. Aí, Maurício, então no total, você faturou quanto? Falando só dessa oferta. 400, 450. Nessa a gente média. não sabe muito bem porque a gente vende outros produtos, né? Então acaba que tudo cai no mesmo faturamento. Outras plataformas. A gente Exato. acaba às vezes nem... Mas eu acho que se for somar, mas eu acho que se for somar tudo foi uns quentinhos, acho que foi. Foi. Uns quentinhos, acho que Mas foi. com esse produto, né? E... É que depois virou variações do produto. Aí tiveram variações. A gente fez outros produtos. Exato. Galera, um detalhe, são todos produtos digitais, tá? Nenhum produto são físico. todos digitais, a gente não trabalha com produtos físicos. Produto físico dá muita dor de cabeça com entrega, logística. Tipo, a galera faz dropshipping, né? O que acontece? O lucro é baixo. O lucro acaba sendo muitas vezes um pouco mais baixo, né? Porque E você tem o custo do envio. E sem contar que o desgaste mental é muito maior. Porque tu tem cliente pra envio, entregar. plataforma, é cliente, você lidando com cliente chato e tal. Minha oferta, meu produto não chegou e tal. Tudo aqui, galera, a gente tá falando de produtos digitais. Tá? E produtos com entregáveis bons. A gente, cara, a taxa de reembolso era quanto? 1%. 1%. Então, cara, a gente trabalhou muito bem o entregável, onde 1% de todas as pessoas que compravam pediam reembolso. E eu ainda acho que essas pessoas eram... Meio tonta. Porque, pô, o entregável era muito bom. Era muito bom. Se a pessoa pediu reembolso, não era por conta do entregável, era por conta de algum outro problema dela. Talvez precisava de dinheiro. Ou algo do tipo. Vamos lá. Então a gente teve uma rápida pausa técnica aqui. Onde que a gente parou? A gente estava falando sobre o faturamento que teve, né? Sobre o resultado que teve. E nisso... Tá muito interligado também o apoio, o suporte que a gente consegue ter com o Bruno. Porque a gente também virou amigo. A gente vem fazendo sociedade, parceria... Exato, isso que é muito legal, quando você tem uma mentoria individual com alguém que tem resultado de verdade, né? Detalhe, isso daí nem falei nesse podcast aqui, eu falo lá no meu Instagram, que já tinha feito alguns múltiplos 7 dígitos, né? Então fica muito mais simples você ensinar, você passar ali um passo a passo, quando você já trilhou de verdade aquele caminho, né? E aí veio o Maurício e pegou só o filé mignon ali, né? E eu acho que assim, eu já tinha comentado isso antes, mas ninguém faz muita coisa, não tô falando que não faz coisa, muita coisa sozinho. Então, quando tu tá junto de pessoas onde todo mundo se ajuda, né? Todo mundo aqui se ajuda aqui dentro, né? A gente é um grupo. Dentro do grupo, dentro do ecossistema, que o Bruno sempre comenta, um ajuda o outro. Tem pessoas que são boas em copy, tem pessoas que são boas em fazer site, programação. A gente não vai falar, né? Mas... contingência no geral. Contingência. Né? Contingência, subir... Esse aqui, cara, vocês têm que ver ele minerando. Eu não conheço uma pessoa, eu acho, e eu conheço bastante gente já no mercado, não conheço uma pessoa que minera tão bem quanto esse aqui. Pai, é aquilo lá que eu te falei, mano. Você me dá uma hora, eu acho até o nome da mãe do cara que tá rodando a oferta. Tá ligado? Isso de formas legais, tá? Não tem nada de hackear, nem nada, não. São só todas as informações públicas que já existem na internet. Hoje cada pessoa tem aqui dentro tem como se fosse uma função muito importante. Sim, certo? sim, exato. Eu tenho umas ideias muito de jirico que funcionam. Funciona. Eu dou umas ideias meio assim, tipo... Cara, dá pra ganhar dinheiro vendendo, sei lá, um negócio ali, a gente vai lá e testa falido.
né? É ou não é? Exato. Seja camarão, Seja camarão. seja, velho, E quem tudo é vendável. Quem tá dentro do ecossistema pode ter acesso direto. Não, obviamente, todo mundo tá dentro do ecossistema, né? Isso assim, falando, galera, quando você tá dentro de uma mentoria individual ou algo mais próximo, né? Tipo assim, você acaba comprando não só essa informação, mas acesso às pessoas, né? Acesso ao networking. E você já deve ter ouvido falar por aí que networking vale mais do que dinheiro, porque realmente vale, né? Às vezes você só está a uma conexão da sua próxima oferta de múltiplos 6 dígitos, ou talvez até 7. Você bateu um pouco mais de 500 mil, cara, agora está muito mais próximo do primeiro milhão. O primeiro milhão está muito mais próximo agora, mas por quê? Por conta de contato, de proximidade com pessoas que já fazem isso. Tem uma frase muito famosa que é o seguinte: pode ser que você ache que fazer 30 mil reais no mês é difícil, até você andar com pessoas que fazem 30 mil reais no dia. Aí você vê que fazer 30k no mês se torna fácil, né? E é sobre isso, é você se aproximar de pessoas que realmente vivem aquilo que você quer fazer, que tem de fato aquele resultado, né? Você acaba enxergando aquilo como uma realidade, de fato. Porque comigo foi assim, né? Eu tinha comprado um curso do Guruzão Grande lá, não tinha tido resultado, mas por quê? Porque eu só conhecia pela internet, né? Então você que está assistindo aí em casa, às vezes você acha que, nossa, todo esse negócio é muito, muito louco, é fake, só vejo na internet e tal. Só que quando você vê isso presencialmente, quando você vê isso na sua frente, você passa a entender que, caraca, isso aqui realmente existe, que realmente dá pra viver disso aqui, dá pra viver do digital. Né? Não falo nada, eu até falei zoando pra você. Pô, o cara tava tendo um salário de médico atrás do computador, dentro do quarto dele trancado. Sem nem botar, não tá ligado? Cara, sem botar a cara. Sem aparecer. Tá ligado? Salário de médico. E aí, o que acontece? Quando você de fato se aproxima de pessoas que têm aquele resultado, você enxerga que aquilo é real, aquilo existe. Comigo foi assim, quando eu fui na casa de um dos meus primeiros mentores lá atrás, né? Na época eu não tava faturando nada. Aí, aliás, para não falar que não tava faturando, tava fazendo umas vendinhas com um afiliado lá, mas nada que fosse mudança de vida, tava ali fazendo, sei lá, 300, 400 reais por dia. Né? Dá pra viver. Tipo assim, dá pra você tirar um dinheiro. Não, mas daí de faturamento, não era nem de lucro. Se eu for contar de lucro, pô, sei lá, era 100 reais por dia e tal. Era, tipo, aí quebra, entendeu? E aí eu fui na casa daquele meu primeiro mentor lá atrás, que eu tava comentando com você. E aí eu falei, cara, deixa eu ver sua Hotmart Black. Aí ele foi lá e abriu a Hotmart. A Hotmart, quando você atinge R$1 milhão em faturamento, ela fica preta. E você recebe essa placa aqui, que é uma placa de premiação de R$1 milhão, né? E até então, eu só via aquilo pela internet, né? Era o Guruzão Grande falando e tal, mas aquilo parecia uma realidade muito distante. Agora, quando eu fui na casa do cara, ele abriu o computador e eu vi lá o número 1000.000,00 1 milhão de reais faturados, aí eu vi e falei, caralho, essa porra existe. Esse negócio é de verdade, dá pra de verdade ganhar dinheiro com isso, dá pra viver disso. Aí sim eu enxerguei que aquilo era real, porque eu vi na minha frente, vi como a gente tá aqui um do lado do outro. Você pegar e mostrar, eu falei, caraca, existe, né? Existe, é de verdade. E essa proximidade foi o que me ajudou a destravar os resultados, né? Quando você enxerga aquilo que é de verdade, que dá pra fazer aquilo, você vê que, pô, a gente não é diferente de você. A gente só tomou ações que você não tomou ainda, né? Essa é a única diferença nossa. Mas eu não sou expertise. Hoje a gente tem essa, obviamente, hoje a gente tem essa expertise para poder ajudar as outras pessoas. Só que assim, não é como se eu tivesse nascido com um dom, não é como se eu fosse muito mais inteligente que você, não. Eu só trilhei um caminho, aprendi certas coisas que você ainda não aprendeu. A nossa capacidade de aprender as coisas é a mesma. Então assim, não é uma coisa de outro mundo quando você começa a entender, né? E voltando a... Vou contar uma história. Conta. Vou contar uma história. A gente tá junto aqui já a semana toda, né? A gente tá aqui há uns 4 dias já. Isso. A gente tava lá em cima, tava todo mundo aqui, a gente foi na fogueira, contou história. Depois a gente entrou lá pra dentro, a gente começou a escutar música, né? Nós já tava desligado. Ah, né? verdade, Nós já tinha sido desligado, era o quê? Cara, 11 horas da noite. Quase meia-noite. Todo mundo escutando música, a gente fazendo janta. Quando vê, cara, a gente começou a ver uma ideia. Exato. Um oceano azul onde não tinha nada, Exato. certo? Às vezes as melhores ideias, elas vêm quando você tá com a mente relaxada, né? Você que falou zoando, né? Que eu falei zoando. As melhores ideias vêm quando você tá tomando banho. Quando eu tomo banho, que vem essa ideia. E é verdade isso, galera. Por quê? Porque ali a gente tá com a mente relaxada, né? E aí muitas vezes quando brota aquela ideia, pô, mano, e se eu tentasse fazer desse jeito? Ou dessa forma diferente?
né? E basicamente E aí foi foi o assim, que aconteceu. um colega nosso aqui, o Yuri, ele simplesmente falou assim, e se desse pra ganhar dinheiro com aquilo? E eu falei assim, dá pra ganhar dinheiro com aquilo. Dá. E Aí o a Brunão gente olhou pegou, pra mim, eu olhei pra ele, é, a gente lançou no outro dia e já tá a vendendo. gente lançou no outro dia. Foi gasto. Isso aí a gente lançou, Ninguém roda. isso daí foi ontem. Ontem a gente gastou, foi de teste que foi uns R$200, botou uns 300, 400. De teste. de Deu teste. ROI 2 de novo. De uma ideia, literalmente, de um dia pro outro. Entendeu? ROI 2, né? Inclusive a oferta lá que tá rodando validou agora. Né? A gente tá rodando outra. Exato. É que, meu, a gente não Atualmente, para tá de rodando, rodar. Exato, atualmente tá rodando quantas ofertas? A gente tá rodando duas de saúde, duas... Latam, daí tem Latam, em francês, tem em inglês, isso, tem inglês as e BR. E as BR. Ixi, não, acho que ela todos são... Peraí. Duas saúde, duas daquela, do mesmo nicho do P. A gente vai pra quinta oferta. Temos 5 ofertas rodando hoje. Não, tem mais. Porque tem a francês, tem francês. tem uma em inglês, 2 em espanhol, já dá 4. E daí mais as BR. Eu acho que deve ter umas 6. É. Agora vamos lá. Eu quero perguntar aqui, Maurício. No final, valeu a pena fazer a mentoria? O que foi que você mais sentiu que de fato ajudou dentro da mentoria? Tudo. É que cara, a gente fala mentoria, mas tipo assim, tu entra no game, entendeu? Eu acho que mentoria é o nome, tá? Mas vai além disso. A gente cria vínculo, a gente cria preocupação, a gente cria amizade, a gente ri, a gente se diverte, a gente trabalha muito. Quando pinga as vendas, né? Quando pinga as vendas, felicidade. Entendeu? A gente estoura champanhe. A gente vive uma vida falando feliz, em champanhe, eu peguei aquela champanhe pra você estourar de comemoração. Cadê? Olha lá, não quer estourar champanhe não, tá tímido, tá? Mas eu peguei a champanhe pra estourar de comemoração pelos mais de 500k abatidos já. Eu queria falar mais uma coisa também. O pessoal que apoia a gente, tá? Principalmente a mim, que eu trabalho bastante com a Westlink. O pessoal lá é muito top. Tem a Lani, tem todo o pessoal do suporte. Eles chamam a gente, o apoio é rápido. Exato, o suporte da Lashlink é um suporte muito bom para ofertas no BR, para ofertas no Brasil. Lashlink tem sido uma das melhores que a gente tem trabalhado, né? Agora, o pessoal é honesto, rápido. Exato. Eles se preocupam com o cliente final e muito com a gente, porque hoje em dia é totalmente diferente em outras plataformas. Tem plataforma que, meu Deus do céu. Vou contar aquela história. Vai contar? Tá? Vou contar aquela história. Tem uma plataforma que eu rodei, certo? A promessa era que, né? Claro, a gente sempre quer que o giro do fluxo do caixa seja mais rápido. Fui lá, confiei, porque ele estava iniciando, rodei e ele sumiu. Sumiu com dinheiro também. Por conta de plataforma que não era confiável. Então, galera, a plataforma é uma parada super importante. De vez em quando acontece de você ter saldo bloqueado, saldo travado. Você foi lá e vendeu 20 mil, eles te travam o seu saldo lá, você não consegue sacar por período indeterminado. Entendeu? Aí é um tiro no pé. Você acaba quebrando com o fluxo de caixa do seu negócio e fica difícil continuar fazendo giro. Então, trabalho com plataformas confiáveis. Mas, Mauricião, pra finalizar aqui pra galera, o que você tem a dizer pra quem às vezes já começou, às vezes já acertou ali a primeira ofertinha, mas não conseguiu escalar ainda, ou talvez aquele cara que é um gestor de tráfego, um cara que tá querendo fazer a transição para de fato escalar no digital. O que você tem a dizer para eles assim? E também sobre a mentoria. Beleza. Né? É assim, seguinte. Hoje em dia, tá? Você quer ficar ganhando R$300, R$200 por dia, tu quer ganhar 1.000, 5.000, 10.000, certo? Então tu tem que pensar grande. Se tu ficar pensando escasso, não vai pra frente. Se tu não ter as pessoas certas do teu lado, tu também não vai pra frente. Então, a gente aqui é um ecossistema, todo mundo vai se ajudar. Quem entra junto precisa somar, né? Precisa estar bem alinhado com todo mundo. É um ecossistema muito legal. E é isso, pensar grande. Se eu não tivesse entrado com o Bruno, talvez hoje eu ia ter faturado 30 mil, porque eu ganhava... E olhe lá. Não digo 30 mil, mas eu ia estar
E tá na mesma, Tá na mesma, Só no 300 serviço pila, de 300 sempre. pila, 300 pila, 300 pila. Naquela mente pequenininha. Mas não, o Brunão abriu minha mente. E eu tinha muito medo, cara. Eu era assim, ó. Eu só tinha a minha oferta. E eu era totalmente limitadinho, assim, tipo, não deve funcionar renda extra. Não deve funcionar, Outros saúde. nichos. Outros nichos. Eu era assim, ó. O escala fofo. A gente Tá. fala, eu só... A gente brinca o escala fofo. Eu era um escala fofo. Então, pô, galera. Se tu já tá aí faturando legal e tu quer fazer milhões, vai lá, conhece o Bruno. Ou se tu também tem hoje um caixa e tá querendo ingressar no marketing digital através ali de vendas diretas, é a hora, entendeu? Ele vai saber te direcionar certinho, vai ter o apoio aqui de todo mundo. É isso, galera. Mais uma vez, Mauricião, muito obrigado por ter vindo aqui conosco, né, nesse momento de confraternização. A gente aproveitou, gravou esse bate-papo aqui, muito legal para ajudar as pessoas, né, que estão começando, talvez já tenham ali os primeiros resultados, mas não conseguiram escalar de fato, né? Cara, comenta aqui embaixo quais foram os principais insights que você aprendeu aqui nesse vídeo. E nos vemos na próxima. Quem sabe não é você que vai estar aqui contando sua história na próxima. Fechou? Então é isso. Um grande abraço, valeu e a gente se vê por aí.